Fala, corretor! Papo que move negócios. Eu sou Salatiel Diniz. Estamos iniciando, né, como um projeto piloto, nosso podcast Fala, Corretor. Estamos aqui com a presença ilustre do nosso amigo Alisson. Fala, Salatel, fala pessoal, né? Hoje nós estamos iniciando um episódio piloto, né, para essa nossa trajetória, onde nós vamos explorar, né, essa trajetória do corretor no mercado imobiliário, né? Desde o começo dessa profissão, que há bastante desafios, há também a consolidação desse profissional no mercado imobiliário. Nós vamos ver como é que esse profissional ele decide entrar no mercado, quais são as opções que ele tem, né, quando ele entra dentro desse mercado, os desafios, né, e o que é necessário para que ele possa se potencializar dentro desse grande mercado. Vamos falar de uma empresa que é top no mercado. Ele pode falar assim, não pode? É top Pode. no mercado. Ela permite que corretores de imóveis possam trabalhar de forma independente. Ela oferece uma maior porcentagem das comissões para os corretores, além de apresentar um ambiente flexível e cooperativo. De quem estamos falando? Detalhe, ela tem como lema e onde as coisas acontecem. E onde é que as coisas acontecem no setor imobiliário? É justamente, né, dentro do aqui e agora, né, da ação do corretor. E a gente percebe que não é só conhecimento, não é só saber fazer, né, é atitude. Né? Então, se ele não trouxer essa atitude para dentro do profissionalismo dele, ele vai só apenas ser mais um dentro do imerso que tem de corretores. Né? Ele começa a se destacar quando ele passa realmente a ter essa atitude de continuar, né, se potencializando, se capacitando. Então, ele não pode parar ali só no curso de TTI. Né? Mas estamos falando de qual modelo de empresa? A gente está falando do modelo Remax, né? Um modelo realmente validado internacionalmente, com 50 anos aí de história, né? Alguém foi lá, desenvolveu o método, aplicou, validou, e hoje a gente só tem que o quê? Que seguir o modelo, aplicar o modelo, né? E é interessante, Alice, que isso, né, você falando de história, né, isso já nos reporta lá pela década de 70, né, 1973, nos Estados Unidos, onde eles trabalham com uma coisa que eu acho fantástico, que é valorizar o outro. Tá? Eu sempre comento nas palestras que eu faço que é claro que o produto é importante, mas muito mais importante que qualquer produto são as pessoas. Né? Afinal, tudo começa e termina com pessoas. E a Remax, ela traz isso para a gente. Tá? A valorização do outro, a valorização dos nossos clientes, tanto os clientes, como a gente chama, os clientes vendedores, quanto os nossos clientes compradores. Perfeito. Isso aí foi uma dor, né, dos fundadores desse grande modelo, né, que é o David, e ele sentiu essa necessidade realmente desse reconhecimento. Que a gente sabe quando o corretor ele entra nesse grande mercado, ele só tem o custo de TTI no bolso. Ele não tem nenhuma experiência. Então ele pode seguir às vezes ou para trabalhar como autônomo, ou ele pode se vincular a alguma grande imobiliária, né? Ou ele pode simplesmente criar sua própria imobiliária. Mas tudo isso requer investimento, né? Seja você autônomo, com imobiliária, né? Criando sua própria imobiliária. E aí, se a pessoa não tiver um modelo, se a pessoa não continuar se capacitando, nessa pessoa realmente ela vai fazer o que acontece, que é a rotatividade, a alta rotatividade do mercado imobiliário. Isso acontece justamente porque as pessoas elas acham que é só aquilo, né? É só botar uma placa ali de imóvel, no imóvel que está para vender, né? E postar alguma coisa ali nas redes sociais. E quando a gente passa a entender qual foi o modelo que foi preparado, né, para ser replicado dentro dessa franquia, a gente percebe que é um modelo de excelência, onde ele conseguiu pensar em todas as etapas e todos os processos para que o corretor performe, né? E aí a missão do corretor realmente é tentar aplicar e replicar essa metodologia. E é uma metodologia, como você bem salientou, que requer estudo, que requer cuidado, não é? O corretor, né, que trabalha com o modelo Remax não é um tirador de pedido, não é com todo respeito aos profissionais que ficam atrás do balcão, né, não é aquele
aquele profissional que está ali atrás do balcão, chega um cliente, ele anota o pedido e entrega a mercadoria, né? Despacha a mercadoria para o cliente. Esse corretor que trabalha com a Remax, ele precisa entender que ele precisa trabalhar a sua escuta para entender qual é a necessidade tanto do cliente comprador quanto do cliente vendedor. Perfeito. E na sua experiência, Salatiel, né, o que é que você achou que sabia ao sair do curso de TTI e percebeu que ainda precisava aprender, né, na prática? Rapaz, achar que sabia é muita pretensão. Na realidade, quando a gente sai, né, seja qual for o curso, a gente sai sabendo que nada sabe, tá? A gente sai, eu costumo dizer que a gente sai com o direito de poder aprender de verdade. E aí, assim que eu terminei, um colega que também é corretor, ele me indicou a Remax. E o que me encanta, né, a primeira pessoa, né, com quem eu conversei aqui na Remax, né, que foi o Miguel Arcângelo, e aí eu já deixo um grande abraço para o nosso amigo Miguel, e, Abraço, Miguel. já fica a deixa, né, Alisson? Ele Com vai certeza. estar aqui, se preparem, ele vai estar aqui conosco, ó, escutar a história da Remax com o Miguel não é qualquer coisa não. Tá? E eu tive esse prazer. O Miguel foi uma das primeiras pessoas com as quais eu tive contato e, Alisson, me encantei de cara. Por quê? O que a Remax apresenta, né, dentro do seu modelo é essa valorização do humano, esse relacionamento interpessoal, esse contato com as pessoas, esse cuidado que nós temos que ter com o outro para, na hora de oferecer um produto, saber o que está oferecendo. Ah, eu quero comprar um apartamento. Tá, mas qual apartamento você quer comprar? Tá? Você quer comprar esse apartamento para atender que tipo de necessidade? Ah, eu quero vender um imóvel. Bacana, mas como é que você pensa vender esse imóvel? Então, todos esses cuidados, e aí, uma das coisas que a gente encontra aqui na Remax e que não se encontra normalmente no mercado é o que a gente chama de estudo de mercado. Na hora em que nós estamos apresentando um imóvel para os nossos clientes, a gente está apresentando o que nós temos de melhor. Tá? A gente tira por todo o zelo que nós temos na hora de apresentar. Quando você vai. Eu costumo fazer a seguinte comparação, Alice. Quando você está tentando conquistar alguém, você vai de qualquer jeito? Tá? Você fala qualquer asneira? Não, você se prepara, você toma um banho, você coloca o melhor perfume, você vai colocar a melhor roupa, você vai falar o que você tem de melhor. Você não vai falar das suas dificuldades. Tá? Você quer encantar o outro, você vai encantar falando abobrinha? Claro que não. Perfeito. Então, nesse início, né, do corretor, ele tem que ter um modelo, né? Porque ali o custo de TTI é o básico do básico. E você com o básico não vai conseguir se diferenciar no mercado imobiliário. E você só vai ser um em meio à multidão, né? Então, você lá se formou no curso de TTI, ou você vai abrir uma imobiliária, e você vai ter que estudar administração, você vai ter que estudar finanças, você vai ter que estudar muita coisa para manter a imobiliária, além de toda a estrutura, né, os funcionários que vão envolver, né? Ou você vai ter que ser um corretor autônomo, e o que não vai te isentar de continuar se capacitando e investindo no teu profissionalismo. Né? Seja na questão de tecnologia que ele vai ter que investir, um espaço para atender os clientes e um modelo de padrão de atendimento. Porque senão ele vai se resumir ao que você falou recentemente, né? Que é ser um despachante de pedido. A pessoa vem ali, ele quer uma tal situação, roda, roda, roda com o cliente às vezes nem com ele fecha. Então aquela pessoa que se forma ali inicialmente no curso, ele está ali realmente à deriva, né? Ele tem que buscar uma referência para ele poder se profissionalizar. É o que a gente chama de educação continuada. Então eu vejo a diferença hoje que tem corretores que têm 5, 6 anos de casa, mas vai ter o mesmo treinamento de quem está iniciando. Porque sempre a gente vai estar aprendendo algo novo, vai estar reforçando esse modelo na nossa mente para que a gente não cometa o erro inicial, que é pular etapas. Né? Por a gente não conhecer as etapas, a gente às vezes sai atirando para tudo que é lado, não segue um padrão, aceita qualquer negócio, não confere documentação, não se tem ali um enredo para seguir com os atendimentos
e ele vai bater a cara, muitas das vezes, para poder aprender na prática, né? Então, a teoria e a prática são papéis fundamentais, né, para experiências de negociação, de captação, de atendimento ao cliente, né, para que esse profissional ele possa se consolidar no mercado imobiliário, porque senão realmente ele vai rodar, né, dentro dessa margem de rotatividade que acontece de forma natural no mercado, né? O músico, para ele executar uma peça, ele passa horas e mais horas treinando, ensaiando, afinando o seu instrumento, para na hora em que ele for executar aquela peça, ele não precisa ficar preocupado com a teoria, a coisa flua com naturalidade. Então, acredito que dá para a gente fazer esse paralelo, né? Falando do profissional do corretor de imóveis. Ele precisa parar para estudar, ele precisa parar para conhecer o seu mercado, né, de trabalho e conhecer especialmente as pessoas. Eu falo muito de pessoas, até porque é uma temática com a qual eu gosto de trabalhar, você sabe muito bem disso. Que se a gente não tem essa escuta ativa, né, que a gente chama em psicologia, essa escuta ativa com o outro, muita coisa pode passar batido. Tá? Às vezes a pessoa ela não tá, ninguém compra um imóvel pelo imóvel. Ele compra um imóvel para satisfazer uma necessidade, que eu digo é uma necessidade existencial. É o seu lar, é o seu aconchego, é aonde ele vai conseguir chegar depois de um dia corrido de trabalho e se sentir acolhido. Muito bom. Então, a ideia não é engessar o processo com a metodologia, né? Pelo contrário, a metodologia vem para guiar, mas cada caso é um caso, né? Tudo começa com pessoas e termina com pessoas. O corretor de imóveis, ele não sobrevive exatamente da transação imobiliária. Ele sobrevive de relacionamento. Então, se ele não construir uma rede de relacionamento durante essa jornada inicial, né, vai ser muito mais difícil para ele, né? Ele vai ter que rodar muito mais, investir às vezes muito mais em tráfego pago, né? Se ele não construir esse capital de relacionamento que é necessário. Então, essa liberdade de ser autônomo ou, né, de você ter um suporte de uma imobiliária, geralmente são dois pontos que para o início do corretor ele se depara. Ou ele realmente segue uma trajetória autônoma, tentando absorver o máximo de conhecimento durante essa trajetória, ou ele se associa a uma rede imobiliária. E aí, quando a gente vai falar de associação, né, a gente entende que existem dois modelos tradicionais. Quer dizer, um tradicional e o modelo da Remax, né? O modelo tradicional, ele funciona numa espécie de pirâmide invertida. Então, se a gente imaginar essa pirâmide invertida, né, ali na base da pirâmide invertida está o franqueado, né? E acima da pirâmide está os corretores. Então, o corretor ele fica em evidência, né? Já o modelo tradicional, né, a base são os corretores que ficam captando os imóveis para dentro dessa imobiliária, né? E no modelo da Remax, a imobiliária ela não tem exatamente um estoque. O estoque são dos corretores. Então, mais uma vez, evidenciando, né, o corretor como esse profissional, que é um profissional liberal, né, como advogado, como médico. Então, não é simplesmente uma pequena formação que vai definir ele, mas sim toda a trajetória, suporte e treinamento Toda em uma relação a isso. construção, né? Toda uma Todo construção. um embasamento que ele vai se fortalecendo ao longo da sua caminhada. Uhum, Mas, Alisson, a gente está falando de relacionamento, não é isso? uhum, A gente está falando que é importante para os corretores fazerem e aprimorarem o seu network, não é isso? exatamente. Então, olha só, você que está nos acompanhando, você que é corretor, você que também que não é corretor e está nos acompanhando, a gente está falando de relacionamento. Então, não esquece, aproveita agora, não deixa para depois. Aproveita agora, né? Curte aí, comenta, deixa teu comentário e, ó, um segredo, só pra gente aqui, um segredo. Comenta para todo mundo que saiu o Fala Corretor, o papo que move negócio. Alisson, pode mandar sugestões pra gente? Com certeza. Manda aí as sugestões de temáticas que vocês querem ouvir, né? Dúvidas que você tem a respeito do mercado imobiliário. Então a gente vai estar aqui nos episódios também, né, com esse quadro aí para a gente poder exemplificar o que vocês estão querendo.
Então, fala, corretor, o papo que move negócios está esperando por você. Compartilhe, curta, vamos mover negócios no setor imobiliário. Show de bola. Então, uma das questões que a gente fala, né, sobre relacionamento, esse poder de relacionamento, é justamente dentro do que a gente chama, né, de posicionamento, né? Esse posicionamento, né, o que vai fazer o início desses relacionamentos, né? Então, é o bairro que ele mora, né? Quais são a rede que tem ali ao redor, seja de um estabelecimento, seja um porteiro, né? E quando ele começa a fazer esse posicionamento, quando ele começa a entender que ele tem que falar com pessoas, né, para gerar esses contatos, que ele tem que estar na rua, né, ele começa a ter uma lista, né, de transmissão que ele vai construir para o quê? Para tentar captar esses proprietários, porque a ótica, né, do nosso trabalho não é focar no cliente que quer comprar, mas sim no cliente que quer realmente vender aquela propriedade. Então, para isso, ele tem que construir essa rede de relacionamento. Né? Sem isso, ele está fora do jogo. E não dá para ficar fora do jogo dentro de um setor que só vem crescendo, né? Eu não estou com dados agora em percentual, mas aqui em João Pessoa, se minha memória não estiver me traindo, agora em 2024 nós tivemos um aumento de 17%, algo em torno disso, dentro do setor imobiliário. Mas a gente traz esses dados, a gente fica devendo isso, a gente traz esses dados nos nossos próximos episódios. Show de bola. Para agradecer aqui a participação de vocês aí nos acompanhando. Né? Fiquem atentos aí aos próximos episódios que a gente vai estar lançando. Né? E forte abraço aí a vocês. Valeu, Salatiel, aí pela presença, né? Para que a gente possa estar junto aí, né? Fazendo com que o corretor ganhe esse espaço aí de fala junto conosco. Valeu, Alisson. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam até agora. Fala Corretor, o podcast que move negócios.